Agora nós vamos a Pedro Campos, que nos traz aí novidades preocupantes da guerra, hein, Pedro? É verdade, viu, Cláudio? A situação lá na faixa de Gaza não está nada fácil e nós temos esse acontecimento mais recente. O mundo todo hoje está discutindo essas imagens que foram divulgadas por drones israelenses. Um formigueiro humano, uma quantidade enorme de pessoas cercando caminhões que chegam com ajuda humanitária na faixa de Gaza. São pessoas que estão há dias sem comer, em busca de medicamentos, em busca da sobrevivência. Essas imagens que correram o mundo em branco e preto e mostram multidões cercando os caminhões no momento em que há um descontrole da situação e tiros foram verificados e isso tudo está sendo analisado. Mas a principal hipótese é que tanques israelenses tenham atirado contra essa multidão, matando pelo menos 100 palestinos que vivem na faixa de Gaza durante esta ocorrência. O exército de Israel diz que atirou para o alto no momento em que se sentiu ameaçado em uma das suas bases com tanta gente correndo. Na verdade, essas pessoas estão há dias sem comer. As informações que chegam dão conta de que a entrada de 500 caminhões na faixa de Gaza no mês de janeiro foi reduzida para 80. Então você imagina só a situação num local totalmente destruído pela guerra. É verdade que o grupo terrorista Hamas merece as maiores repressões do mundo, mas eles utilizam essa população como escudo humano e essa população é vítima duas vezes, porque é vítima do movimento terrorista Hamas e é vítima agora também dessa situação para lá, né, de crítica e também com os ataques que têm sido realizados por Israel contra principalmente mulheres e crianças, o que chama atenção e, claro, nos faz refletir aqui se devemos classificar essa situação como uma guerra. Nesse ponto específico, isso pode ser chamado de guerra quando você tem soldados armados, treinados de um lado com tanques e do outro lado você tem mulheres e crianças que estão lutando pela sua sobrevivência apenas pelo fato de que nasceram naquele local e até mesmo muitas delas são de alguma forma controladas por esse grupo terrorista, não tem a liberdade plena para sair, não tem condições de sair desse local. Então é muito importante refletirmos hoje sobre a falta de uma liderança mundial. Os Estados Unidos estão condenando o ataque, outras autoridades também. Nas palavras aí da Casa Branca, em um comunicado oficial, nós tivemos um incidente sério. Isso é muito mais do que um incidente sério, né? E o mundo hoje carece de lideranças globais que sejam capazes de articular a paz, ou pelo menos direcionar a zona de conflito e permitir que corredores humanitários possam ser preservados. Nesse caso, os corredores humanitários não estão funcionando, não é a primeira vez que isso acontece em Gaza e nós precisamos, claro, cobrar das autoridades mundiais uma solução para essa situação. Muito mais urgente do que definir sobre território, do que definir outras questões que, claro, estão ligadas a esse problema, é colocar limites a respeito de ações como essa que terminaram aí com pelo menos 100 palestinos mortos. As informações adicionais, o Band News TV, a Rádio Bandeirantes, vai obtendo através da parceria que tem com a agência Reuters, que através de um informante do exército israelense confirmou esses disparos que aconteceram então em direção a essa multidão. A imagem, para quem está no rádio, é impressionante. Se você não viu ainda, você imagina um local descampado, caminhões em aquilo que pode se chamar de rua, mas na verdade são pedaços, né, de terra e uma população correndo de um lado para o outro, primeiro para tentar se salvar dos tiros, segundo para tentar pegar um pouco de alimento, medicamento, aquilo que vai, água nesses caminhões, para tentar a sobrevivência. Muito crítica essa situação dos últimos anos, tenho certeza que é o momento mais crítico que estamos vivendo lá no Oriente Médio, nessa disputa de Israel com o Hamas. Agora